Olá, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando essa atividade de apresentação do nosso curso de Museologia da Escola de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto, neste ano de 2022, no dia 15 de março, onde após praticamente 2 anos, nós retornamos às atividades presenciais em função da pandemia do Covid-19. A pandemia ainda não terminou e nós até abordaremos esse tema para um retorno seguro às atividades presenciais. Então, na condição de coordenador do nosso curso de museologia, na condição, portanto, de presidente colegiado, eu, professor Gilson Nunes, saúdo a todos e todas que nos ouvem por meio desta apresentação e desejo que todos estejam muito bem, tanto de saúde física como emocional e principalmente animados para o retorno às nossas atividades. Bom, os cursos de museologia no Brasil, eles tiveram uma ampliação significativa, porque ficamos muitos anos, né, com o curso de museologia que nasceu no Museu Histórico Nacional e depois foi transferido para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esse curso teve sua origem em 1932, depois o curso da Universidade Federal da Bahia, em 1969, e este mapa da Fiorelli Zolan mostra bem a distribuição dos cursos de museologia no Brasil, esse mapa de 2017, deixando claro que os cursos de museologia, sendo um número de 14, estão em todo o território brasileiro no momento, e uma grande expansão se deu no início dos anos 2000, fruto de duas políticas do governo federal. A Política Nacional de Museus, instituída pelo então Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Ministério da Cultura, o órgão que hoje cuida dessa política e também é fruto da própria Política Nacional de Museus, é o Instituto Brasileiro de Museus, e uma outra política pública do governo federal à época, esta de 2007, que é o REUNE, o Programa de Estruturação e Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, desenvolvidas pelo Ministério da Educação. Então, duas políticas públicas do governo federal, iniciada no ano de 2003. E no ano de 2007, permitiram criar um cenário, um ambiente que possibilitou a criação de novos cursos, inclusive o nosso curso aqui da UFOP. Em Ouro Preto, havia uma outra iniciativa, e essa iniciativa foi pontuada em uma publicação denominada Sendas da Museologia, um capítulo até de minha autoria, contando um pouco da história de criação do nosso curso de museologia, já que eu tive o privilégio de atuar nesse processo desde o primeiro momento, onde as ações que também, com contribuição de vários profissionais e com a minha também particular contribuição, tanto as ações de visibilidade do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP, portanto, um dos museus da nossa universidade, e o Sistema de Museus de Ouro Preto, que reúne todos os museus existentes no município, essas ações também deram muita visibilidade à área de museus e à área de museologia. Então, quando eu tive a oportunidade de conversar com a reitoria à época para a implantação de um curso de museologia, era o reitor, o professor João Luiz Martins, a ideia foi aceita logo no primeiro momento, logo na primeira conversa, não é? E aí, então, o reitor determinou que eu iniciasse os processos, a elaboração do projeto, para que um curso de museologia estivesse no programa REUNE da UFOP e, na sequência, o curso pudesse vir a ser implementado. Então, o nosso curso de museologia, ele obviamente pertence à Universidade Federal de Ouro Preto, este é o nosso organograma. No ano, nós vamos contar essa história brevemente, já. No ano de 2013 é criada a Escola de Direito, Turismo e Museologia, então os cursos de graduação da nossa escola, o mais antigo, Direito, depois o Turismo e finalmente Museologia, são cursos que não pertencem aos departamentos, mas pertencem à escola, à unidade acadêmica. E na estrutura da unidade acadêmica nós temos os departamentos, no caso do Departamento de Museologia, onde estão lotados professores e os laboratórios, os equipamentos, então cuida dessa infraestrutura física, humana e de recursos financeiros para adequado funcionamento do curso, e o colegiado de curso,
que é aquele que cuida das questões acadêmicas do nosso curso de museologia, então aonde está vinculado o curso de museologia. Todo curso de graduação da UFOP vai seguir mais ou menos esse organograma, claro, aqueles que estarão na Escola de Minas, na Escola de Farmácia, na Escola de Medicina e por aí vai, terão as suas peculiaridades. Bom, o nosso curso, então, ele nasce em 2008, integrando o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Ele começa a funcionar no prédio histórico da Escola de Farmácia, onde também funciona o Museu da Farmácia. É o primeiro curso de museologia do Estado de Minas Gerais e noturno do Brasil. Depois, no ano de 2010, eu já era o chefe de departamento e, junto com o presidente colegiado, a professora Yara Matos e todos os professores, nós negociamos com a reitoria que seria muito interessante o curso funcionar no campus universitário para que o curso não ficasse isolado e sim os nossos alunos pudessem conviver com os demais alunos da universidade. Então, nós passamos a ocupar algumas salas do bloco de salas de aula e, finalmente, em 2012, ficou pronto o prédio que estava previsto no programa do Reúne para abrigar o nosso curso, e é o prédio onde todos vão frequentar até o fim da sua graduação. Depois que eu terminei o meu mandato na chefia do departamento, em 2012, e nesse último ano, nós já estávamos convivendo nesse prédio novo, junto com o curso de Direito, junto com o curso de Turismo. Então, naquela ocasião, nós, chefes de departamento, sentimos a necessidade de criação de alguma instância para administrar esse prédio e os cursos que lá funcionavam. Então, iniciamos os entendimentos, né, para a criação da nossa Escola de Direito, Turismo e Museologia, que foi criada em novembro de 2013. Eu fui nomeado, por entendimento entre o chefe de departamento, como seu primeiro diretor, na condição de diretor pro tempore, juntamente com o professor Bruno Camilotto, e nós fomos estruturando nossa escola, criando nosso conselho departamental, aprovando nossos regimentos, estruturando nosso espaço físico, realizando a consulta interna, a realização de uma eleição para diretor. Esse ano teremos novas eleições e fizemos um acordo interno, que é muito importante que seja respeitado, onde a cada 4 anos, o diretor ou diretora virá de um dos departamentos, seguindo essa ordem do mais velho para o mais novo. Então, depois do primeiro diretor, que fui eu, vamos dizer, esse não contou nessa análise, veio o primeiro diretor eleito, que foi o professor Bruno, do Departamento de Direito. Depois, a segunda diretora eleita, a professora Alessandra, que é a diretora atual do Departamento de Turismo. E esse ano será eleito algum professor do Departamento de Museologia, e o Departamento de Museologia já tem um nome de uma professora, mais especificamente, para este momento. E, finalmente, a posse desse primeiro diretor eleito, e as ações da DTM continuam de forma vigorosa. O Departamento de Museologia, vinculado à Escola de Direito, Turismo e Museologia, funciona nesse prédio, e onde estarão lotados os professores, que ministrarão cerca de 90% das disciplinas do curso de Museologia. Para os alunos que já estão no nosso curso, são todas figurinhas conhecidas. Para os alunos que iniciam o curso na UFOP, ou estão vindo transferidos de outra universidade, ou possuem um diploma de graduação, vou apresentar um pouquinho de cada um dos nossos colegas. O nosso atual chefe de departamento é o professor Célio Macedo Alves. O professor Célio cuida da área de História da Arte do nosso curso. Eu, professor Gilson Nunes, estou na coordenação do curso. As minhas disciplinas são políticas públicas, gestão, administração, elaboração de projetos, iluminação e arquitetura, sempre aplicada à área de museus. A professora Ana Aldebert cuida da parte de documentação museológica, a parte de organização de museus. O professor Fábio Adriano Ehring, que é o vice-coordenador do curso, ele atua na parte de teoria museológica, bem como na área de patrimônio, de uma maneira mais ampla. A professora Gabriela de Lima Gomes cuida da área de conservação. Ela atualmente está afastada porque é pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura. E a professora Márcia Arcuri, ela cuida da área de arqueologia, de antropologia, e é a atual vice-diretora da nossa Escola de Direito, Turismo e Museologia. A professora Priscila Arigoni Coelho se responsabiliza pela área de comunicação museológica e elaboração de exposições. Todos os alunos que formam o nosso curso de museologia realizam uma exposição curricular, e ela atualmente é presidente do Núcleo Docente Estruturante, que reúne um grupo de professores do nosso curso
para pensar atualizações do projeto do nosso curso, e nesse momento, inclusive, estamos a fazer esse tipo de trabalho. A professora Vânia Carvalho dos Santos também atua na área de documentação museológica e tem um trabalho muito forte também na área de arte sacra. E, finalmente, a professora Yara Matos, que atua na área de educação e na área dos museus comunitários. É importante ressaltar que a professora Ana Odebert, professora Priscila Rigoni, professora Vânia Carvalho e a professora Yara Matos são todas graduadas em museologia, como deseja-se que os nossos alunos aqui da UFOP serão após os 4 anos de curso. E contamos ainda com a professora Marina Furtado Gonçalves, que substitui a professora Gabriela nesse momento, já que ela ocupa esse cargo administrativo, nas disciplinas de conservação. Temos técnicos que atuam no nosso departamento, o Edson Fial de Rezende, que coordena o Laboratório de Conservação, o Marcos Vinícius Lamunier, que cuida da Secretaria do Departamento, e a Tatiana Hundrel, que cuida do Laboratório de Informática. Aí uma foto da nossa equipe, por ocasião dos 10 anos de criação do nosso curso. Apenas alguns números das nossas atividades para o ano de 2020, eram 10 projetos de pesquisa, aqueles que vão gerar conhecimento, envolvendo alunos de graduação nas pesquisas. Projetos de extensão eram 16, aqueles projetos que os professores e alunos realizam com a comunidade, particularmente de Ouro Preto. Artigos publicados em revistas nacionais e periódicos nacionais foram 7, e periódicos internacionais foram 3, né? Então, geração de conhecimento compartilhada com demais profissionais da área, 1 capítulo de livro, resumos de trabalhos apresentados em eventos foram 4, e 5 pareceres de revisão de textos que foram publicadas em revistas científicas. A infraestrutura do nosso departamento, acho que é uma infraestrutura adequada, bem adequada para o oferecimento do nosso curso. É importante dizer que todas as turmas, desde a primeira turma, puderam utilizar dessa infraestrutura, se não o nosso prédio, que foi construído em 2012, mas estruturas temporárias que foram criadas, ou na Escola de Farmácia, ou na Escola de Minas do Centro Histórico, nesses prédios históricos da UFOP. Então, temos o Laboratório de Conservação e Restauro, que é estrategicamente localizado no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, para que os alunos possam também utilizar a reserva técnica do museu, os acervos do museu e também do Museu da Farmácia, como já mencionado, coordenado pelo Edson. Temos o Laboratório de Informática, que fica no 2º andar da Escola de Direito, Turismo e Museologia, para as pesquisas, para as atividades acadêmicas, como já disse, coordenado pela Tatiana. O Laboratório de Museografia, que funciona no 1º andar em 2 salas, uma sala que é o laboratório, propriamente dito, na 2ª sala, no corredor em frente, que é a área para montar da exposição curricular, que a professora Priscila coordena. Temos o LAPACOM, Laboratório de Pesquisa em Arqueologia, Patrimônio, Processos Museológicos e Comunitários, que é coordenado tanto pela professora Yara como pela professora Márcia, e está localizado no 3º andar da EDTM. Ele vai, por exemplo, gerenciar ações e projetos como atuar, né, como a participação da UFOP no Ecomuseu da Serra de Ouro Preto. O LAMUP, o Laboratório de Pesquisa em Museologia, Teoria Museológica e Patrimônio, coordenado pelo professor Fábio, está localizado no 2º andar também da nossa escola, e ele, por exemplo, realiza as ações chamadas Fabulações Museológicas, com a série de palestras sobre teoria e museologia de uma maneira geral, para todos os interessados. O Laboratório para Mediação e Divulgação da Ciência, e em particular da Astronomia, o LabMeca, que eu coordeno, também no 2º andar da DTM, opera equipamentos para divulgação científica, seja a Wanda Ciência, seja o Planetário Móvel ou o Telescópio de Campo, e, finalmente, o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Patrimônio Sacro, que a professora Vânia e o professor Célio atuam, também localizado no 2º andar da nossa escola, e que realiza um projeto no patrimônio sacro católico aqui da cidade de Ouro Preto, e muito em conjunto também com o Museu de Arte Sacra da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Temos ainda o laboratório associado, que é o Laboratório de Automação Predial e Luminotécnica, o LAP, vinculado ao Departamento de Engenharia de Controle e Automação da Escola de Minas, que era o meu antigo departamento, e nesse espaço que nós realizamos atividade de disciplina de iluminação em museus,
ele é coordenado pelo professor Paulo Monteiro, lá do DECAT, da Escola de Minas. Temos uma revista científica, que estamos tentando lançar o seu segundo número, ela ficou por algum tempo meio que desativada, mas ela está sendo, estamos tentando reativá-la paulatinamente, né? Eu também atuo como seu editor. E temos entidades estudantis, onde os alunos podem se envolver e realizar atividades, como, por exemplo, o Centro Acadêmico do curso de Museologia, que homenageia o nosso saudoso professor José Arnaldo, e a empresa Júnior, a Somos Consultorias, que presta o serviço nessa área de museologia, com a orientação de professores do nosso departamento, no momento que a professora Priscila Rigoni, que atua nesta função. Então, os alunos aqui se envolvem nessas estruturas, que tem espaço físico na IDTM, ali no primeiro andar, sala 103 e 102, respectivamente, e que desenvolve uma série de atividades, estão nas redes sociais, os alunos podem acompanhar, e é desejável que se envolvam nessas entidades estudantis. Vamos agora apresentar um pouco das normas acadêmicas, talvez para os alunos que são veteranos, nós estamos aqui repetindo informações que já são conhecidas, mas para os alunos que estão chegando agora e que estão assistindo essa apresentação, acho que contribuem para que eles tenham uma vida acadêmica mais tranquila e proveitosa que na UFOP. Então, a primeira dica é para visitar sempre o site da universidade, onde tem muitas informações sobre a universidade, seus diversos órgãos, suas diversas escolas, projetos, ações. Então, tentem explorar o máximo possível o site da universidade, muitas informações e muitas oportunidades para que os alunos também participem de iniciativas, né? Então, é o www.ufop.br. Nesse site, logo na parte principal, eu estou ali assinalando, há um ícone para o sistema Minha UFOP. É o sistema Minha UFOP através do qual o aluno vai dialogar com a nossa universidade, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, com a Pró-Reitoria de Extensão e, principalmente, com a Pró-Reitoria de Graduação, em atividades muito importantes, como, por exemplo, a matrícula semestral que haverá de ser feita. Então, é fundamental também que os alunos saibam navegar nesse sistema chamado Minha UFOP. E não deixem de visitar, não é, a parte ali de ensino, onde vocês vão entrar nesse segundo site, que é o site da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde. Então, www.prograde.ufop.br. Para quem está chegando agora, são muitas siglas, não se assustem com isso. Ao longo do tempo, vocês vão se familiarizando com essas terminologias. E lá no site da Pró-Reitoria de Graduação, naturalmente, muitas e muitas informações. Se você é um aluno que já conhece a UFOP, mas principalmente se você é um aluno que está chegando agora, eu realmente recomendo que você destine um pouco do seu tempo e visite ali as informações acadêmicas. E aí vocês vão entender muitos processos que existem na nossa universidade e no curso de graduação, particularmente sobre o calendário acadêmico. Então, todo semestre é divulgado o calendário acadêmico, onde estão as datas previstas, uma série de atividades importantes, trancamento de disciplina, eu vou explicar já já o que vem a ser isso, ajuste de matrícula. Então, tem prazos limites para você observar. Claro, você pode, por algum motivo justificável, não conseguiu atender aquele prazo, pedir ao colegiado uma reconsideração, mas isso não é líquido e certo, fazendo o prazo adequado, que é o fundamental, todo mundo tem que ficar atento, usar uma agenda para se organizar, não é? E o manual do aluno, onde você vai ter uma série de informações, faça uma leitura, e eu não vou apresentar o manual do aluno todo aqui para vocês, mas vamos mencionar alguns itens que eu destaco para que vocês depois façam uma leitura mais apurada. Então, ajuste de matrícula. Todo o semestre, ali próximo do início do semestre, vai ter um momento que você tem que entrar no Minha UFOP, você é aluno, e verificar lá quais as disciplinas que estão sendo matriculadas, você já é automaticamente matriculado, e caso você queira matricular-se em outras, ou fazer alguma alteração, é esse ajuste de matrícula que você faz, todo ele pelo sistema Minha UFOP, pela internet, não é? Depois, a carteira estudantil. É fundamental que você tenha sua identidade estudantil viabilizada pelo sistema
de Bibliotecas e Informações, o SISBIM, e é por meio dela que você vai se identificar aqui na UFOP, em Ouro Preto, então, para poder entrar em museus gratuitamente, em Ouro Preto, para poder se alimentar no bandejão, carregar essa carteirinha com créditos para alimentar-se no restaurante universitário, para pegar livros na biblioteca, é um documento muito importante. Lembrar que, ao longo do semestre, você vai ter que fazer alguns trabalhos escritos, apresentação de trabalhos para os colegas, que nós vamos chamar de seminários, ou em grupo, ou individualmente, fazer provas, e se porventura chegou no final do semestre, você não foi aprovado nesse sistema de avaliação, você ainda tem uma outra chance, que é o exame especial, é uma espécie de segunda oportunidade, é uma prova, não é, que é oferecida para que o aluno, então, naquela prova, mediante um estudo mais aprimorado, possa conseguir repor a nota que ele não obteve ao longo do semestre. É a famosa última chance. Espero que vocês fiquem sempre atentos e não precisem usar esse recurso, mas ele está previsto, né? E, por fim, a matrícula semestral. Lembre-se que vocês têm sempre que fazer uma matrícula, ela não é automática, senão vocês podem até mesmo serem desligados da UFOP, é o ajuste de matrícula que permite isso. Prazo máximo para integralização do curso, nosso curso de museologia são 8 semestres, portanto 4 anos, e você pode fazer o curso até no máximo em 12 semestres, então atenção com esses prazos, né? Pré-requisito, para muitas disciplinas, é necessário que você, antes de se matricular, tenha realizado uma determinada disciplina anterior, né? Então, por exemplo, Comunicação Museológica 2, você teve que fazer a 1 primeiro, e assim sucessivamente. Não deixe de visitar também o site do Departamento de Museologia, museologia.ufop.br, onde estarão outro tanto de informações importantes. Chama atenção novamente para essa parte de ensino, e aqui as resoluções do colegiado, então são informações muito importantes, por exemplo, sobre as atividades científico-culturais, que cada aluno tem que fazer um número de horas, na matriz curricular de 2000, vigente em 2022, são 90 horas, o estágio supervisionado, você tem que fazer 240 horas de atividades profissionais em outras instituições, e particularmente em museus, né, com a orientação de um técnico daquela instituição. Então, aqui explica direitinho como se dá esses processos. E, por fim, o aluno só forma se ele fizer um trabalho monográfico, um texto sobre uma determinada área de conhecimento que um professor do nosso curso vai orientar. É o trabalho de conclusão de curso, ou popularmente chamado de monografia. Então, também é uma resolução que explica os prazos, as datas, as formas de apresentação, enfim, já podem fazer uma leitura, né? Então, aí está uma informação mais geral do nosso site, e aqui, se você quiser fazer qualquer solicitação ao colegiado do nosso curso, ou mesmo ao departamento, tem esse ícone aí, ó, chamado requerimento, então, requerimento online que você faz, o preenchimento de um formulário, para uma determinada situação, uma quebra de pré-requisito, uma matrícula, uma determinada disciplina que você não conseguiu fazer no ajuste de matrícula, trancar o curso, trancar uma disciplina, ou seja, trancar é deixar de frequentar aquela disciplina sem ser reprovado, você tem a oportunidade de fazê-la num outro momento, né? Vamos aqui já chegando para o final da nossa apresentação, falar um pouco das nossas disciplinas. Os nossos alunos têm que cursar 2.040 horas, disciplinas obrigatórias, ou seja, aquelas que todo mundo tem que fazer. Depois, os alunos podem escolher entre as diversas disciplinas que o nosso curso oferece, inclusive disciplinas de outros departamentos, sei lá, tem cenografia do Departamento de Artes Cênicas, tem mineralogia do Departamento de Engenharia Geológica, enfim, uma série de disciplinas, totalizando 210 horas, então você vai se programar para fazer ao longo do tempo, aquelas 240 horas de estágio que eu já mencionei, as atividades científico-culturais dando 90 horas, participação em cursos, palestras, projetos de pesquisa, projetos de extensão, cada aluno vai fazer a sua trajetória. A elaboração de monografia são dedicadas 120 horas para o aluno elaborá-la e apresentá-la, totalizando 2.700 horas, né? E aí algumas dicas de quem já está aqui na universidade há quase 20 anos e que
participou de todo o processo aí de criação do nosso curso de museologia e tem visto os alunos ao longo do tempo na sua caminhada e algumas dicas que vão facilitar a vida de vocês, né? Primeira dica, o nosso curso é de entrada anual. O que significa isso? Uma determinada disciplina só vai ser oferecida uma vez por ano. Então, se você, por um acaso, perder aquela disciplina, for reprovado, isso provavelmente vai complicar um pouco o andamento do seu curso, porque ela só vai ser reoferecida, não é no semestre seguinte, é no outro ano. Então, obviamente, fiquem atentos a isso, procure não perder nenhuma disciplina, né? Não se matricule em muitas disciplinas, em muitas atividades, porque senão você não vai dar conta, vai acabar tendo que trancar, ou pior, sendo reprovado, né? Então, consulte um professor, converse com o professor, se oriente, com os nossos técnicos também do nosso departamento, para fazer aquele conjunto de disciplinas que foi pensado, no máximo uma ou outra, não fique sobrecarregado. O nosso curso é noturno. Então, para quem trabalha, para o aluno trabalhador, é bom que você pode trabalhar durante o dia e frequentar o curso à noite, mas muito provavelmente você vai ter que se organizar para, no período do final de semana, fazer os trabalhos, estudar, né? Ter também algumas horas de descanso e lazer, senão ninguém aguenta, mas vai exigir essa programação de sua parte. Fique atento a isso, não é? E para aquele aluno que não tem essa obrigação laboral, não tem que se sustentar trabalhando, está com o dia, entre aspas, livre, dedique-se ao curso, né? Faça as atividades adequadas, estude no tempo certo, né? Para você não ter sobressaltos. E, principalmente, aproveite as oportunidades que vão aparecer, né? Se você tiver uma dificuldade numa determinada disciplina e sentir ali que vai ser reprovado, que não vai conseguir fazer, não abandona, não. Você deve trancar, ir lá no sistema, na MIUFOP, ou no requerimento, e fazer o trancamento. Lembra que tem um tempo limite para fazer isso, né? Então, venha conversar conosco no colegiado, que nós vamos te orientar. Por fim, gente, vocês estão numa cidade que tem muitos museus, que tem um grande patrimônio, tanto material como imaterial. Ao longo do curso, todo mundo vai aprender o que vem a ser isso. Mas, enfim, vocês estão numa cidade que é paradigmática, importantíssima para o patrimônio histórico-cultural brasileiro, que é Ouro Preto. Então, aproveitem Ouro Preto, né? As nossas instituições, os nossos museus, os atrativos, e não apenas a vida universitária, a vida republicana, as atividades da República. Se envolva com Ouro Preto, com as instituições, você certamente vai aprender muito com isso. E como nós ainda estamos no contexto da pandemia, os nossos índices melhoraram bastante, é com alegria que a gente recomeça esse semestre, sabendo que estamos com um pouco mais de segurança para a nossa saúde, mas a pandemia não acabou. Então, a série de cuidados ainda são importantes, né? Bom, como nós estamos numa universidade, é importante saber que nós vamos conviver e nos relacionar e aprender com professores de outros departamentos, não só da museologia. Então, vocês vão ter disciplinas da museologia, evidentemente, dando aí quase 1.900 horas, depois 30 horas do departamento de letras, que é leitura e produção de texto, disciplina do departamento de filosofia, introdução à filosofia, disciplina do departamento de ciências sociais, que é a metodologia da pesquisa, disciplinas do departamento de computação, que é a computação gráfica, disciplinas do departamento de engenharia de produção, que é a disciplina de introdução à administração, e aí, somando essas 30 horas de cada departamento, vai totalizar nas 2.040 horas que vocês têm que frequentar. Aqui uma pesquisa que eu, o professor Arnaldo Deber e o professor Carlos Costa fizemos, que foi publicado num livro Sendas da Museologia em 2012, mostrando para todos os cursos de museologia do Brasil os percentuais de cada área do conhecimento. Esse aqui é o gráfico do curso da UFOP, onde nós dividimos aí em duas grandes áreas. As áreas aí que estão nessa cor dourada do gráfico são as áreas da museologia, e as áreas ali na cor vinho são outras áreas do conhecimento, e que tem interface com a museologia. Então, aqui no nosso curso, vou destacar aí que nós temos uma grande carga horária na área de comunicação museológica, dando quase 21% do nosso curso. Depois, ali, a área de história, dando cerca de 12% da nossa carga horária. Lembrando que essa parte aí se relaciona com, particularmente, história da arte, né? E aquelas todas as outras áreas aí. Vamos agora enfatizar aqui na área da museologia, especificamente.
Temos 5% na área de teoria museológica, aí fazendo essa continha vai dar 100%, ok? Só a área de museologia. Cerca de 31% na área de comunicação museológica, documentação museológica vai corresponder a 11% aproximadamente, conservação 7%, gestão museológica cerca de 13%, memória e patrimônio também 7%, o estágio correspondendo a quase 15% e a monografia cerca de 10%. Então, para vocês terem uma noção em termos de percentuais de como é que o nosso curso está organizado. E vamos falar um pouco do que há de mais importante numa escola, que são os alunos, né, a nossa razão de existir. Então, em 2001, eram 162 alunos vinculados ao nosso curso, desses 95% vieram pelo antigo vestibular, que foi substituído depois pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, para quem fez o Exame Nacional de Ensino Médio, são 95% dos nossos alunos participaram desse processo, os outros 5% ou é transferência, ou particularmente eles já entram com outro diploma de graduação, uma segunda graduação, um segundo curso de graduação que eles estão fazendo. 54% dos alunos participaram de alguma política afirmativa, ou por terem estudado escola pública, ou da questão étnico-racial, né? Então, são políticas que foram implantadas nas universidades federais para procurar dar acesso a quem economicamente tem menos condições de chegar, ou tinha menos condições de chegar a uma universidade federal. Aqui o percentual, em termos relativos, dos nossos alunos e dos alunos que já se formaram, onde a gente verifica que cerca de 80% são alunos aqui de Minas Gerais, e, portanto, da região de Ouro Preto, e depois tanto os alunos que ingressam, ou mesmo que se formam, cerca de 10%, ou no caso de formados, cerca de 18% são alunos do estado de São Paulo, que não tem um curso de graduação em museologia, talvez isso explique, né? A maioria dos nossos alunos, então, vem aqui dessa microrregião de Ouro Preto, ou cerca de metade, melhor dizendo, e os diplomados são, aí sim, a maioria dessa região aqui de Ouro Preto, correspondendo a 66%. Temos uma maioria de alunos do sexo feminino, cerca de 70%, e esse número mais ou menos se reproduz nos diplomados, né, faz todo sentido isso. E a maioria dos nossos alunos tem menos de 25 anos, são 50% nessa condição. O outro perfil etário, né, é por volta de 20 e 35 anos, alunos um pouco mais experientes, correspondendo a 30% do nosso curso. Aqui uma pesquisa que nós fizemos por meio do projeto Proativo em 2021, com a colaboração da Sabrina Nunes, não é? Revelando, então, onde estariam os nossos alunos que estão atuando em museus. Então, nós vemos aí que vários alunos já estão atuando em museus, seja em Ouro Preto, Belo Horizonte, ou em outras cidades, Viçosa, São Paulo, dentre outras, não é? E, por fim, aqui, eu não sou epidemiologista, não sou cientista dessa área, mas todo cidadão no mundo, por estar enfrentando uma pandemia, uma doença que aflige simultaneamente todo o nosso planeta, né? Todos nós temos algum conhecimento de como sobreviver. Eu, felizmente, ainda estou preservado, né? Não fomos acometidos da Covid-19, até porque ficamos, acho que isso certamente contribuiu muito, esses 2 anos em trabalho remoto, praticamente, né? Então, alguns cuidados, como eu já mencionei no início, os índices aqui na região de Ouro Preto, no Brasil de maneira geral, agora, 15 de março de 2022, são favoráveis, mas lembre que há um mês atrás nós passamos por um flagelo, que foi a variante Ômicron, né, que matou quase 1.000 brasileiros por dia. Aqui em Ouro Preto, no total, nesses 2 anos, infelizmente, 140 pessoas vieram a falecer, e não há bem mais precioso do que a nossa vida. Então, é um apelo, uma recomendação que eu faço para que todos estejam muito atentos com relação aos processos de preservação da saúde e saúde coletiva. Então, no caso da UFOP, a UFOP, a universidade, os seus diversos técnicos, professores da área de saúde, entre outros, prepararam uma série de protocolos, junto com a administração, diretores de unidade, que é a retomada segura. Então, tem esse site aí, ufop.br/retomada segura, que tem uma série de documentos que a leitura, obviamente, é obrigatória, né? Então, não deixe de acompanhar esse site, não, tá bom, pessoal? Depois é o ciclo vacinal, né? Você sabe muito bem disso, até o dia 15 agora de março,
todos têm que comprovar que tomaram pelo menos 2 doses da vacina. E vacina boa é vacina no braço, para nos proteger, né? E aí, para quem não é aqui de Ouro Preto, tá no site da UFOP, aí os locais onde as pessoas podem se vacinar, se por um acaso teve alguém que não foi vacinado ainda, mas é na unidade básica de saúde, próximo de onde você mora, né? Então, no site aí tem todas essas informações. Uso obrigatório de máscara, né, pessoal? Máscara de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca, as vias respiratórias, porque é por meio delas que a gente pode respirar o vírus do coronavírus, ou, se a gente estiver doente e principalmente sem sintomas, é por ela que nós podemos contaminar. Então, podemos levar esse coronavírus para um colega de sala de aula, para um professor, a professor, como é meu caso, pode vir para casa e, infelizmente, contaminar um filho ou uma filha que ainda não foi vacinado, que tem menos de 3 anos. Então, é uma questão de saúde coletiva. Nós temos que, pensar nos outros. Então, por favor, uso de máscara dentro da sala de aula, nos corredores. No ambiente externo, embora já há uma flexibilização, mas se você, obviamente, está com outras pessoas, use máscara. Agora não, você está no ambiente externo, não tem ninguém ali no seu lado, ao ar livre, sem ninguém. Aí você pode dispensar a máscara, mas você está com alguém, me parece lógico que você deve usar a máscara. Vamos ventilar os nossos ambientes. O ambiente ventilado, ele dificulta a contaminação por qualquer vírus respiratório, inclusive o coronavírus. Então, é fundamental deixar janelas abertas, portas abertas, seja na UFOP, seja no ônibus, seja nas repúblicas, na sua casa, sempre a máxima ventilação possível para dificultar a contaminação. Vai se alimentar, vai fazer o lanche, é o ar livre, né, pessoal? Não vai fazer lanche dentro de ambiente fechado, dentro de sala de aula, porque você corre risco de se contaminar ou, eventualmente, contaminar alguma pessoa que você até goste. Então, procure ficar afastado de outras pessoas e use o ambiente externo, ao ar livre, para se alimentar. Essa é a nossa sugestão. E estou sempre mencionando embaixo as figuras, as fontes de onde eu tirei essas figuras, né? No caso de muitos museus, muitos espaços, ocorre essa medição de temperatura, porque a febre é um sinal que você pode estar tendo um sintoma de coronavírus. Álcool gel ou lavagem periódica das mãos. Por que a gente lava a mão? É para não pegar a mão contaminada nas nossas vias respiratórias ou nas mucosas, para nos contaminar. Então, pegou numa maçaneta, pegou em algum objeto, empenhadura, passa álcool gel, ou, se possível, vai lavar com água e sabão bem lavado, né? Distanciamento mínimo, então vamos manter aí de 1,5 metro a 2 metros de distanciamento entre as pessoas, com os colegas, mesmo utilizando máscara, para aumentar a nossa segurança. No caso de museus e outros espaços, não é recomendável visita em grupos. Então, nós vamos, ou, se for necessário, vamos dividir, subdividir, diminuir o número de pessoas e mantendo o distanciamento, né? No caso dos bebedouros, não, no caso da UFOP, acho que a Prefeitura do campus já fez algumas adaptações. Não é mais como um bebedouro de antigamente, você poder beber água pela boca, você deve levar um copo ou a caneca, no caso dos alunos da UFOP, todos devem ter uma caneca plástica, de outro material, pegar a água e aí sim poder beber, para diminuir os riscos de contaminação. E aqui um documento ainda, que acho que teve sua colaboração da Organização Mundial de Saúde, mostrando aí os contágios, os riscos de contágio, né, do mais alto para o mais baixo. Então, hospitais, transporte público são de alto risco, e ali na casa da gente, veículos particulares, áreas abertas, o risco é mais baixo. Eu não sou especialista na área, então não sei responder essa pergunta. E as festas? E festas em república, inclusive? Qual é o risco? É alto ou é baixo? Se for em ambiente fechado, muito provavelmente é alto, né? Se for em ambiente ao ar livre, provavelmente é menos arriscado. A recomendação? Talvez não é a hora ainda de aglomerar, de fazer festas. Por exemplo, nós estamos começando de forma mais segura a retomada presencial, porque não houve carnaval, não houve aglomeração significativa no período de carnaval, inclusive com as festas em república. Então, uma recomendação minha particular, não é? Não sendo pesquisador dessa área de saúde, é que vocês evitem
se aglomerar, seja onde for, bares, restaurantes e, inclusive, repúblicas, né? Mesmo que esteja ao ar livre, é importante manter o distanciamento e outras medidas, né? Vamos cuidar da saúde uns pelos outros, é assim que tem que ser, né? Se você tiver algum sintoma, como, por exemplo, febre, tosse seca, um cansaço, uma fadiga, né, e essas outras, essas são os principais sintomas, mas outros sintomas que eu estou mencionando aí, dor muscular, dor de cabeça, náusea, diarreia, né? O correto é não ir à sala de aula, é não frequentar a aula, é não colocar em risco o seu colega, o seu professor, né, a pessoa que está junto no ônibus de você. Então, você ficar até mesmo, se possível, longe dos colegas de república, né? No caso aqui de uma disciplina, manda um e-mail para o professor, estou com febre ou tosse seca, ou aqui falta de ar, então não vou à aula. Obviamente o professor vai entender, não é? Vai levar isso em consideração, inclusive, muito provavelmente, na hora de lançar a chamada, disponibilizar um conteúdo. Então, nesses casos, é melhor a prudência, é melhor não ir à aula, não participar de atividades presenciais e procurar o sistema de saúde, né? Então, apresentou algum sintoma, mantenha-se afastado e informe o sistema de saúde. E aqui no caso de Ouro Preto, as testagens, né? Temos aqui também informação que está no site da UFOP, elas podem ser feitas para as pessoas que estão com sintomas, lá na unidade de pronto atendimento Dom Orione, a UPA Dom Orione. Para as pessoas que estão sem sintomas, assintomáticas, é no centro de testagem que fica próximo à UPA Dom Orione, mas em outro prédio, né? Então, justamente, eles dividiram os prédios para que uma pessoa que potencialmente, porque está com sintomas contaminados, não eventualmente contamine outros que não têm sintomas ainda, mas teve contato com alguma pessoa contaminada. Então, por isso, essa divisão de espaços físicos, mas é importante ir lá fazer a testagem. Opa, não deu negativo, não estou com coronavírus, que bom, pode retomar as atividades. E se está com coronavírus, vai ter uma orientação médica e vai ter que ficar ali isolado, né? Esses números também se alteraram no início da pandemia, quem tinha coronavírus tinha que ficar 14 dias isolado, no caso suspeitos, 14 dias, né? Mas mudou. Então, aqui uma informação que diz que 5 dias para pacientes sem sintomas, 7 dias para pacientes sem sintomas, então aí nem precisou fazer o teste, e 10 dias, né, se você está achando que está com coronavírus. Claro, se você fez o teste, também provavelmente vai ser 10 dias, se você vai ter uma orientação médica. Está na dúvida? Procure o serviço de saúde, que obviamente vai ser uma informação muito mais adequada, muito mais precisa do que essa aqui, que alguém que não é da área está tentando reproduzir para vocês, né? Bom, vamos finalizar o penúltimo slide, falar um pouco das perspectivas. Nós estamos discutindo um novo projeto político-pedagógico do curso de Museologia. Aliás, todos os cursos da UFOP estão fazendo isso, porque o Conselho Nacional de Educação manda que os cursos agora tenham 10% da carga horária de extensão. Então, lá em 2023, vai ter uma mudança, né, para quem já está no curso. Haverá uma transição, ou até a informação que a Pró-Reitoria de Extensão já nos passou, que não haverá mudanças, mas que para os novos alunos eles vão ter que cumprir essa carga horária de 10% de atividades com a comunidade, atividade de extensão. Então, nós estamos na retomada presencial, esse é um outro desafio, ainda na pandemia. A implementação desse novo projeto político-pedagógico é um grande desafio, né? Não só criá-lo, não só escrevê-lo, mas implementá-lo. Colocar a nossa revista científica Musear de novo para receber artigos científicos é um desafio, né? E, no médio prazo, o curso de Direito, depois de 20 anos, implantou o seu mestrado, o curso de Turismo aqui da nossa escola, depois de 20 anos, implantou o seu mestrado. Então, nosso desafio é, antes desses 20 anos, discutir e implantar o nosso programa de pós-graduação, muito provavelmente na área de Patrimônio e Museologia, então criar um mestrado aqui em Minas Gerais na área de Museologia. Oxalá que a gente consiga, né? Vamos nos esforçar para isso. Dou as boas-vindas a todos aqueles que retornam
à Universidade Federal de Ouro Preto, ao nosso curso de museologia. Lembrando que somos contra tudo e contra todos, estamos num cenário muito diverso, não só de saúde pública, mas fundamentalmente falta de políticas públicas na educação brasileira, e em particular para as universidades federais, todas as universidades passando muitas dificuldades financeiras, né? Mas lembrar que as universidades elas não são do governo, elas são do povo brasileiro, são patrimônio do povo brasileiro. Eu não sou empregado do governo, eu sou empregado do povo brasileiro, para o desenvolvimento do povo brasileiro, do nosso país, da nossa nação, que nós trabalhamos, que nós procuramos pesquisar, realizar atividades com a comunidade e, principalmente, formar museólogos e cidadãos que possam contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir até agora, e estamos aí à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento aqui relacionada ao nosso curso de museologia. Muito obrigado, sejam bem-vindos e vamos firmes em mais essa caminhada. Até logo.